Este é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a votação que deve acontecer nos Estados Unidos hoje, né? Hoje deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça deles lá, o projeto de lei No Censor on Our Shores, que é a lei que proíbe censores nos Estados Unidos, né? Ou seja, em tese, pode proibir o Alexandre de Moraes e qualquer pessoa ligada ao Alexandre de Moraes de ter visto americano, né? O visto seria automaticamente cancelado e eles não conseguiriam outros vistos americanos. Mas a situação não é só essa não, tá? Tivemos ontem também uma declaração do Trump que, embora não cite o Alexandre de Moraes e essa situação explicitamente, dá umas dicas do problema que está acontecendo com ele lá nos Estados Unidos e mostra que o Trump está mesmo disposto a comprar essa briga. Essa notícia foi sugerida por Altieres Adnan Moreira, Rio de Janeiro é pior que Gotham City e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é bom lembrar que tem assim várias iniciativas correndo em paralelo nessa questão do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, né? Então é bom não confundir, porque não é uma coisa só. E, de novo, ninguém está falando que vão ser coisas rápidas, tá? O fato é, a pressão está esquentando e o pessoal está sentindo. Já deu para ver que a Daniela Lima já ficou apavorada ontem. O pessoal do STF já está num barata voa com essa história. Itamaraty se assusta com a pressão para atuar no atrito Moraes e Trump. Eles não estão para isso, meu amigo. Quem se colocou nessa situação terrível foi o Alexandre de Moraes. Agora o STF pediu ajuda para o Lula e não sei o que lá, e no final das contas, enfim, já está um barata voa no governo com essa história. Por quê? Porque a pressão está funcionando, a pressão realmente é muito grande. E de ontem para hoje a pressão deu uma subida, um ponto considerável, que foi justamente essa declaração do Trump, né? Mas antes, lembrando, o que a gente tem? A gente tem o Magnitsky, que é aquela lista de criminosos de direitos humanos internacional, que pode ser colocado o Alexandre de Moraes ali. Existe uma pressão de deputados para que o Trump coloque. O Trump pode colocar a qualquer momento. É uma decisão discricionária do presidente Trump. No momento que ele quiser colocar, ele coloca e a pessoa está nessa lista e não consegue fazer mais nada. Eu não acho que ele vai colocar imediatamente. Por quê? Porque o que eu acho que eles vão fazer é usar isso como uma forma de pressão sobre o STF. Mas se o Trump quiser, ele pode botar agora, nesse instante, ele pode ir lá assinar o negócio e botar o nome do cara nessa lista. Tem a questão da OEA, o relatório da OEA está saindo por aí também, está entrando em algum momento, e tem esse outro projeto de lei que visa proibir censores de ter visto americano, né? Proibir censores de ter visto americano prejudica o Alexandre de Moraes muito mais do ponto de vista moral do que de qualquer outra coisa, né? Por que eu digo isso? O Alexandre de Moraes, se tem algum patrimônio nos Estados Unidos, já tirou de lá. A gente já falou sobre isso. Isso aqui não é uma punição do tipo Magnitsky, ou seja, ele continua podendo ter conta corrente, continua podendo ter negócios e coisa e tal. Não tem nada que impeça ele. Ele só não pode ir nos Estados Unidos. Isso é ruim para ele? É lógico que é. Todo mundo gosta de ir na Disney. Tem um monte de eventos que acontecem nos Estados Unidos que só tem lá, não tem jeito, né? O evento do Pokémon GO lá nos Estados Unidos é ótimo. Sempre que eu posso, eu vou nesse evento lá nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes não vai poder mais ir, tem um monte de encontro de advogados e coisa e tal que ele não vai poder mais ir. Mas mais do que isso dá uma sinalização que é muito chocante para o Alexandre de Moraes, né? Ele está se vendo pela primeira vez agora preocupado com o fato de que as pessoas estão vendo ele como o lado errado dessa história. Até aqui, e esse é o grande problema que eu falei, né? A esquerda brasileira está numa bolhazinha pequenininha, crente que tem o domínio da verdade, que tudo que eles estão falando ali é verdade, que não tem nenhuma opinião fora disso. Ah, só tem bolsonarista criticando. Quando se você vê as críticas contra o Alexandre de Moraes, não é só de bolsonarista, não. Tem um monte de gente que olha para o que ele está fazendo e fala, pô, caramba, isso é um absurdo. Né? Mas nessa bolhazinha da esquerda, né, o pessoal fala, vai lá, Xandão, prende os bolsonaristas, Xandão, vai lá, parabéns. Essa é a grande vantagem que nós da direita temos em relação à esquerda. A esquerda está presa na bolha dela e não percebe que está presa numa bolha pequenininha. A gente, nós libertários, o pessoal da direita, conservadores e coisa e tal, terceira via, seja lá o que for,
a gente está em bolha também, tá? Não vou enganar você não, tá todo mundo em bolha. Todo mundo tende naturalmente a procurar comunicadores, procurar grupos, procurar grupo de WhatsApp, de Telegram, de pessoas que pensam como você. Então você naturalmente busca esse tipo de coisa, você acaba numa bolha. Tá todo mundo em bolha. Mas o fato é que a gente tem a vantagem de ser exposto ao ponto de vista dos outros lados, porque a nossa bolha da direita, você acaba tendo no mínimo as redes tradicionais de televisão e jornais, Folha de São Paulo e coisa e tal, UOL, né? Falando as coisas da bolha da esquerda. Então você acaba sendo exposto a essas ideias. Isso é uma coisa positiva. Por quê? Porque você tem argumentos contra isso, você se prepara para esse ataque. A esquerda, ela se colocou nessa bolha tão fechadinha que ela não sabe nem o que a gente está falando aqui. Não tem ninguém da esquerda prestando atenção no que eu estou falando, no que o pessoal do MBL está falando, no que o pessoal do Nando Moura está falando, no que o pessoal do Bolsonaro está falando. Não tem ninguém prestando atenção na gente, porque eles acham que esses bolsonaristas, fascistas, nazistas, taxistas, motoristas, não sei o que lá, e não tô nem aí. E isso pode parecer uma coisa muito forte para eles, muito bacana, muito confortável para eles, mas no final das contas enfraquece eles na hora da discussão, porque eles não têm nem ideia de qual é o argumento real no final das contas, né? Enfim, isso aqui, a proibição de entrada do Moraes, é uma das iniciativas. Como eu falei, a gente tem 3 iniciativas nesse momento. Uma dessas iniciativas é essa proibição de entrada do Moraes nos Estados Unidos, e que, de novo, ele não vai se importar com isso. Ele vai falar, não quero ir para Disney mesmo, não se importa, quem se importa com isso e coisa e tal, não estamos nem aí, e eu vou para Disney na Europa se for o caso, não sei o que lá, né? Mas isso vai sim bater nele por 2 motivos. Primeiro, vai bater nele porque vai ficar uma marca, né? O pessoal tá chocado com o fato de perceber que nem todo mundo gosta do Xandão. Como assim? Na minha bolha todo mundo elogia o Xandão, todo mundo critica o Bolsonaro. Como assim que tem gente que critica o Xandão? O pessoal tá tendo um choque de realidade nessa história, né? E o outro ponto que isso vai ter de problema para esse pessoal é que, de novo, não vai ser só o Xandão. Vai ser o Xandão, vai ser a família do Xandão, vai ser o pessoal ligado ao Xandão, vai ser os juízes ligados ao Xandão, vai ser o pessoal todo que está ali ligado a ele que vai perder esse passaporte para os Estados Unidos. O que acredita? Isso é uma coisa que é um fator de pressão muito maior do que o próprio Xandão. O Xandão peita, o Xandão fala, não vou pra Disney mesmo, foda-se o Mickey. Mas o resto, a família dele, os filhos dele, podem ficar, pô, pai, sacanagem, cara, não vou poder mais ver o Mickey, pô. Adoro o Pateta, não sei o que lá, me inspiro, vejo a inspiração no senhor e no Pateta, e não sei o que lá, não vou poder mais visitar o Pateta lá na Disney, né? Ou seja, no final das contas, o pessoal vai ficar muito chateado nisso daí, né? Enfim, isso daqui tem chance de passar hoje? Deve passar, tá? Tem votos para passar. A gente não sabe, eu estou gravando esse vídeo antes da votação, certamente farei um vídeo depois disso, talvez não faça hoje, tá? Porque hoje eu estou viajando, vou ver mamãe, e então talvez eu não consiga fazer um vídeo hoje sobre isso, mas dependendo do resultado eu faço um vídeo amanhã com mais detalhes sobre isso, né? Bom, agora, a gente teve um outro ponto nessa história, que é uma outra pressão forte que aconteceu também, que veio do próprio Trump. Aqui, ó. O Trump publicou isso daqui no Truth Social, que é a rede social dele, né? E aqui, ó, nossa economia americana é incrível e é inegável o espírito americano que permitiu a criação das maiores companhias de tecnologia na Terra. A nossa economia digital é maior do que a maior economia de vários países do mundo, né? E o mercado de mesmo uma de nossas companhias é maior do que qualquer país europeu. Então, aqui um ponto importante. O alvo dele é a Europa, mas não se iludam. O Brasil entra nessa história também, eu vou explicar para vocês em seguida. Ao invés de empoderar os seus trabalhadores e criar oportunidades, alguns governos americanos têm insistido em criar impostos, multas e de alguma forma evitar companhias americanas, prejudicar companhias americanas. Tanto amigos quanto inimigos têm tratado as companhias americanas de forma dura, né? Como se nossas companhias fossem seus banquinhos de cofrinhos de porco, aquele cofrinho de porco, né? Ou seja, tá criticando, porque não é só o Brasil, não. O Brasil tem feito isso. O Alexandre de Moraes multou o X recentemente, 8 bilhões de reais, já tinha multado em 28 bilhões há um tempo atrás. Já multou não sei quantas vezes. Mas não é só o Brasil, não. A Europa também, alguns países da Europa têm também cobrado multas abusivas de empresas americanas, né? E, com a desculpa de que não, é porque as fake news e não sei o que lá.
Aí, agora a parte importante. Isso agora vai acabar. Isso agora vai acabar. Esse negócio de ficar multando empresa americana, ouviu, Xandão? Vai ficar, multa de não sei quantos bilhões porque não obedeceu minha ordem, multa de não sei quanto. Isso agora vai acabar. O meu objetivo é nivelar o campo de jogo com esses ataques. Nós vamos colocar esses países um aviso pelo tratamento desonesto com companhias americanas, grandes e pequenas. Nossas companhias são as maiores investidoras no mundo todo e seus investimentos só vão onde a América é bem tratada. A nossa engenhosidade, o nosso espírito, a nossa perseverança construiu a América. E se esses países querem participar na revolução industrial da inteligência artificial, é hora de escolher o lado dos Estados Unidos e não ficar contra a gente. Então, de novo, o que ele está criticando aqui? Ele está criticando a Europa, principalmente. A Europa tem um monte de países na Europa botando multa no X, multa no Google, multa não sei o que lá, e querendo aumentar a tarifa sobre empresas tech, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas sempre foi essa a discussão. Eu falei isso ano passado, eu falava isso, quando teve a briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, eu falei, olha só, o Elon Musk, ele tá cagando pro Brasil, a verdade é essa. O Brasil, do ponto de vista econômico, é irrelevante para essas companhias. O ponto é, o Alexandre de Moraes errou tanto, mas errou tão óbvio, mas fez tanta lambança, fez tanta merda, que ficou fácil atacar o Alexandre de Moraes e usar ele como exemplo para as empresas americanas, para os países americanos. Os países americanos estão errando também, mas estão errando mais leve. O pessoal ali tem 2 neurônios funcionando ainda, entendeu? O Tico ainda está falando com o Teco. Já não saiu o Tico para um lado correndo e o Teco para o outro cagando em cima do Tico, igual está na cabeça do Alexandre de Moraes, entendeu? Lá na Europa, o pessoal tem feito algumas coisas contra as Big Techs, mas ainda não está nesse desespero completo de jogar cocô pro teto, de fazer merda completa. Então, ou seja, por que o Elon Musk comprou briga com o Alexandre de Moraes? Primeiro porque ele proibiu o X no Brasil, foi um baque para o X, é lógico que foi, mas não foi nada perto da Europa. A Europa é onde está o dinheiro, a Europa é onde ele ganha grana, né? E, ao mesmo tempo, ele pode usar o caso do Alexandre de Moraes para justamente expor o ridículo que é esse tipo de coisa para os países europeus, né? E a própria Europa, independente dessa pressão do Trump, ela está também caminhando para a direita. Por quê? Porque as pessoas lá querem as mesmas coisas que a gente quer aqui. Querem estados menores, estados que não consumam tantos recursos do indivíduo, que deixem mais dinheiro na mão do indivíduo para ele decidir onde vai alocar esse dinheiro. Por quê? Porque no final das contas, os estados se tornaram ineficientes. Então esse movimento que está acontecendo aqui no Brasil, que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa também. Né? Então não tenha dúvida, né? A Europa está voltando atrás nessa questão das Big Techs exatamente porque percebe que não vai ter saída nisso, né? E aí, ou seja, embora esse recado do Trump aqui esteja mais direcionado para a União Europeia, é um recado claro, que se ajusta certinho no Xandão e que vai ser usado o Xandão como um exemplo para isso. O Xandão não botou multa no X porque não obedeceu uma ordem, que agora a própria justiça americana já disse que era uma ordem ilegal, uma ordem nula, né? Aliás, ali naquelas três iniciativas tem essa quarta, né? Que é também a iniciativa do Rumble, né? Essa ação do Rumble contra o Xandão. A justiça lá dos Estados Unidos já disse que é plenamente nula a ordem do Alexandre de Moraes contra o Rumble. E se é nula a ordem contra o Rumble, é nula a ordem contra o X e todas as multas aplicadas também. E isso abre caminho para os Estados Unidos exigirem lá nos Estados Unidos que o Alexandre de Moraes responda por cada uma dessas multas que foi aplicada a essas plataformas de forma ilegal. Isso é ilegal lá nos Estados Unidos e é ilegal no Brasil também. Enfim, esse recado do Trump é um recado duro, é um recado que deve ter deixado muita gente preocupada. E aí é engraçado porque você viu que ontem, quando teve o Barata Voa, por que teve Barata Voa ontem? Não foi o Xandão não falou, o Xandão continua macho pra caralho, foi lá na USP e falou que não, que as Big Techs não são enviados de Deus, eu que sou enviado de Deus, as Big Techs não são não, eu que sou o novo Messias, eu não sei o que lá, disse o Xandão lá no curso da USP, né? O Xandão, ele vai bater, o problema que eu falo para vocês, essa elite aristocrática socialista lá de Brasília, tem um monte de gente além do Xandão. E o pessoal que está debaixo do Xandão está começando a ficar apavorado, porque estão vendo que o cu deles vai rolar, né, vai ser arrombado, e eles não estão nem ganhando. O Xandão, bem ou mal, ele está lá, ele é a imagem da esquerda. Para ele está fazendo tudo certo, lá está lindamente defendendo a esquerda no Brasil e coisa e tal.
o resto do pessoal vai ter o cu arrombado e não vai conseguir ganhar nada em troca disso, né? Então, no final das contas, essa é a situação, é por isso que fica isso. Aí jogaram pro Itamaraty, não, Itamaraty, salva a gente aí. Ah, Itamaraty aqui. Itamaraty não tem o que vai fazer aqui, vou brigar com os Estados Unidos. Manda o Celso Amorim lá bater no Trump. Isso aí, Celso Amorim, vai lá e bate no Trump mesmo. Chega lá e manda o Trump a merda e fala que o Trump é feio, é bobo, não sei o que lá. Manda o Mauro Vieira lá fazer. Cara, não tem o que Itamaraty fazer, meu amigo, não tem o que fazer. Essa briga, né? Ah, tem que levar pro lado institucional e não sei o que lá e coisa e tal. No lado institucional, na diplomacia, o valor que tem o país é, primeiro, o peso econômico que ele tem e o peso dos aliados que ele tem. O Brasil, no caso atual, tem um peso econômico muito pequeno. O Brasil sempre foi um país periférico em termos econômicos. A gente tem uma importância grande em termos de commodities e coisa e tal, mas mesmo somando tudo isso, os Estados Unidos é muito maior que o Brasil em termos de produção de agricultura, então meio que não... até nisso a gente perde. E para compensar, se o Lula tivesse sido menos burro e tivesse estreitado laços com a Europa, tivesse apoiado a Ucrânia, tivesse entrado na guerra da Ucrânia contra a Rússia, tivesse feito a coisa certa, apoiado Israel, tivesse construído laços, você poderia ter um Itamaraty forte justamente por ter laços com a Europa. Mas a verdade é que a Europa tá cagando pro Lula, meu amigo. O Lula só faz merda, o Lula só fica do lado errado, só faz besteira. Só queimou todas as pontes no final das contas, não quis ajudar ninguém. O Lula só quer ser ajudado, ele não quer ajudar ninguém. E aí, meu amigo, não tem como você ter uma posição diplomática forte se você não tá atuando também para ajudar as outras pessoas. Você só quer ser ajudado, porra, isso aí não cola, né? Então, nesse momento, fica o Brasil sozinho contra os Estados Unidos. Quem que você acha que vai ganhar essa guerra? Pô, não tem nem chance, meu amigo. E olha só, não precisa ter guerra, não, tá? Não precisa ter Estados Unidos ameaçando, não precisa ter nada. Basta recados ali entre os corredores diplomáticos ali, né, dos Estados Unidos com as empresas de investimento americanas no Brasil. Meu amigo, o Brasil quebra amanhã, se os Estados Unidos quiser. Quebra amanhã. Então, ou seja, já tem o pessoal lá em Brasília fazendo essa conta de que, caramba, nos metemos numa roubada. O Alexandre de Moraes fez merda pra cacete, temos que sacrificar isso. A questão toda é, vai ser suficiente sacrificar o Alexandre de Moraes ou vão ter que sacrificar mais coisa? Por exemplo, a credibilidade de todo o STF. Eu não sei, vamos ver o que vai dar isso daí. Não vai ser coisa para agora não, tá, gente? Ninguém tá com pressa de que isso vai acontecer amanhã, depois de amanhã, mas que as coisas estão caminhando nesse sentido, estão, né? Aqui, ó. Tá o pessoal aqui da UOL apavorado com a proibição da entrada do Moraes lá nos Estados Unidos. Por quê? O Moraes vai falar que não me importa, não quero ver o Disney mesmo. Não, o Mickey, já enchi o saco de ver o Mickey mesmo. O Alexandre de Moraes não se importa, mas o problema é que eles sabem que isso queima a imagem do Alexandre de Moraes de forma absurda. E além disso, afeta outras pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes além dele próprio, né? Então, essa situação, né? Tá essa briga toda. O Paulo Figueiredo tem descrito muito bem, ó, que hoje vai votar o Comitê Judiciário dos Estados Unidos a pauta desse projeto que cancelará visto de Moraes e outras pessoas. E essas outras pessoas é principalmente o pessoal de baixo do Alexandre de Moraes. E pode ser usado por outras pessoas, porque lembra, é contra censura. Contra a censura equivale dizer que qualquer um dos supremos lá que falou que não, que rede social tem que censurar mesmo, vamos votar pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, esse pessoal, e todo mundo debaixo dele, família, amigos e pessoal que está ali embaixo, vai perder o visto, vai ser uma coisa difícil do pessoal agradar no final das contas. Então, só relembrando, a gente tem 4 iniciativas contra o STF nesse momento. E agora, com esse peso do Trump falando que quer acabar com esse negócio do pessoal ficar multando empresa americana, ele está falando do Rumble, ele está falando do X. É lógico que o alvo final dele é a Europa, ninguém tem dúvida disso. Só que o Brasil, meu amigo, vai lá, Brasil, luta pela Europa aí contra essa tirania do Trump, vamos ver até onde que você vai, porque até a Europa já desistiu dessa briga, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.